Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de técnicas de feixes iônicos para análise de materiais. A aula de hoje é uma aula de discussão a respeito da videoaula número 5, Fundamentos 3, que fala sobre danos e sputtering. São dois processos que ocorrem nas amostras quando a gente irradia com feixes iônicos, que são responsáveis por fazer uma modificação física da amostra. Eu quero iniciar perguntando se alguém tem alguma dúvida para que a gente comece a esquentar a discussão. Então, Elza, se você quiser fazer sua pergunta, por favor. Assim, eu queria entender melhor a relação do efeito sputtering com o poder de friamento. O poder de friamento nuclear, ele é aproximado por uma função contínua, né, como sendo uma média estatística de várias colisões, né, de um feixe de íons incidindo na matéria. Mas, na verdade, o stopping power nuclear, ele se dá individualmente lá para cada íon como uma colisão binária entre o íon e o átomo da amostra. Né? Então, o que a gente vê aqui na curva em azul, que a gente deve ler nesse eixo da direita, é a taxa média de perda de energia desses íons que estão colidindo com os átomos da amostra. Né? E a gente vê, por exemplo, que tem uma determinada energia que tem uma taxa de perda maior do que as outras, né? Aqui nesse ponto. Mas o que é importante a gente ter em mente é justamente esse modelo de que o stopping power nuclear ele é uma perda de energia que, apesar de ser mostrado como uma função contínua, ela está representando uma média estatística, né? Mas que na realidade é um processo discreto, um processo binário. Então, em cada colisão ocorre uma transferência de energia do íon para o átomo da amostra. No caso do processo de sputtering, essa transferência de energia pode gerar uma cadeia de eventos dentro do material, né, de átomos colidindo entre si, de forma que a energia seja retornada para a superfície em forma de colisões, e a última colisão com o átomo ali da superfície pode transferir para ele uma energia suficiente para que ele se desligue do material. Então, nesse exemplo aqui que eu mostrei de um material bidimensional com só 16 átomos, digamos assim, o íon incidente colide com um átomo da amostra, e esse átomo da amostra, deslocado da sua posição, colide com outro átomo da amostra, e esse cara, por sua vez, também é deslocado da sua posição, e veja que essa energia retorna à superfície numa colisão deste átomo, que seria o átomo da colisão secundária, né, da segunda ordem de colisão, e numa terceira colisão, numa terceira ordem, é esse cara aqui da superfície que vai ser ejetado. Né? Então, existe uma relação entre o sputtering e o processo de friamento nuclear, porque, no fundo, quanto maior for a energia transferida desse íon para o átomo da amostra, maior é a probabilidade de que essa cadeia de eventos se prolongue por mais tempo, né? por mais ordens de colisão. Né? Se esse cara transferir uma energia baixinha para esse primeiro átomo aqui, pode ser que ele nem saia da posição original dele. Né? Mas se ele transferir uma boa quantidade de energia, ou seja, se o freamento nuclear dado pela colisão do íon com o átomo for alto, então esse cara pode ter energia para propagar esse evento de colisões mais para frente. Né? Então, é por isso que tem essa chamada fórmula de Bodansky, que dá o número de íons que são arrancados da amostra pelo processo de sputtering, e ele é diretamente proporcional ao poder de friamento nuclear, que está aqui. Né? Então, ele tem outras funções aqui para normalizar ou para mudar o formato dessa função do poder de friamento nuclear,
Mas o que ele está fazendo, basicamente, com esses acessórios aqui, é definir uma energia mínima de threshold, uma energia de limiar, né? Então, abaixo dessa energia ETH, o processo de sputtering não ocorre, e acima dessa energia ele ocorre. Né? Então, a relação que é guardada entre o sputtering e o processo de freamento nuclear é justamente porque quanto maior for o freamento nuclear, maior é a perda de energia do íon para a amostra em forma de processo de colisões binárias. Não sei se eu consegui esclarecer ou se confundi mais. Sim, eu acho que eu entendi, sim. Tá? Então, uma outra pergunta, em termos de espessura do material, ele pode alterar a probabilidade de ocorrer esse efeito? Olha, a espessura pode alterar sim, se você tiver uma coisa muito fina, né? Algumas camadas atômicas, digamos assim. Né? Tanto porque se esse material tiver, se você imaginar fizer o exercício imaginativo de idealizar uma amostra com poucas camadas atômicas autossustentável, né? Que seja uma folha muito fininha, então tem poucos átomos disponíveis para fazer essa cadeia de eventos, e pode até ser que o sputtering se dê no último átomo da amostra do outro lado. Né? Aqui no caso, você veja que nesse desenho que eu fiz, cadê meu mouse? Nessa amostra que eu fiz, o íon entra por essa superfície aqui, mas o meu desenho ele é um pouco infeliz, porque ele tem a superfície aqui também, e aqui também. Né? Então veja que o íon entra por aqui, mas ele acaba fazendo um sputtering nessa superfície lateral aqui, digamos assim. Né? Então, pode ser, mas essas amostras, ou essa condição, ela é muito não realista, no sentido de que você não tem um número de átomos, de camadas atômicas suficientes para ter um alvo autossustentável, autoportante. Né? Mas você pode ter esse filme muito fininho depositado no topo de um substrato, e esse substrato é muito pesado, por exemplo. Então, pode ser que no espalhamento traseiro, né, o íon vai, colide com o átomo do substrato e volta. Quando ele volta, ele pode colidir com átomos do filme fino e fazer e arrancar esse material de lá. Notadamente, isso é bastante relevante no caso de uma técnica de caracterização de materiais que se chama SIMS, Secondary Ion Mass Spectrometry, que você usa um feixe de íons pesados, de baixa energia, para arrancar as primeiras camadas atômicas da amostra, pelo processo de sputtering, e quando você arranca esses átomos das primeiras camadas, você direciona eles para um espectrômetro de massa para medir qual é a massa desses átomos que estão saindo da amostra. Nesse caso, você vai fazer uma relação entre quantos átomos você arrancou com quantos átomos tinham da amostra, para fazer uma quantificação, digamos assim, para dizer qual é o teor daquele elemento que estava na amostra. Nesse sentido, o processo de sputtering, ele pode sofrer essas influências, né, de elementos vizinhos, de ligações químicas e tal, e faz com que você tenha que produzir calibrações, você tem que medir amostras parecidas. É muito difícil fazer uma quantificação muito acurada com SIMS por causa desses efeitos indesejáveis, assim, digamos, né? Então, é nesse sentido que pode acontecer, e na literatura especializada você encontra isso como efeito matriz, né? Que é a taxa de sputtering variar dependendo de qual é a matriz que aquele átomo estava preso na amostra. Né? Legal. Entendi. Obrigada. Ô, Thiago, Diga. sobre o que você falou agora, você falou de passar do espectrômetro de massa e fazer uma relação com a amostra.
Uhum. Isso seria para fazer quantificar, fazer uma espécie de estequiometria, algo do tipo? É isso? Exatamente. Mas então, é porque, bom, uma questão do sputter é que ele tem uma certa dificuldade em manter estequiometria em alguns casos, né? Então, isso não pode dar um falso resultado na questão da estequiometria, que depende muito do material, né? Ele conseguir ou não manter essa estequiometria. Sim, sim. Existe o processo chamado sputtering preferencial, né? Que quando você tem uma mistura de elementos numa determinada amostra, que vai executar um sputtering ali na superfície, você tenha um maior privilégio de sputterar uma determinada espécie do que outras. E isso está relacionado com aquela curva, quer dizer, relacionado grosseiramente, claro que não é só isso, mas está relacionado com aquela curva de eficiência de transferência de energia, essa aqui, né? Então, você pode transferir mais energia para determinada espécie do que para outra, então você vai ter um processo que na cadeia possa dar para preferência para sputtering de determinada espécie. Mas, na verdade, eu estou falando de uma coisa um pouco diferente, porque mesmo que você tenha uma amostra que tenha uma mistura, quando você faz o processo de sputtering com feixe de argônio, por exemplo, de baixa energia, a razão de íons que são removidas, ou que são removidos da superfície, ela pode não ser uma relação linear, né, de 1 para 1, com a estequiometria daquele material na superfície. Mas você guarda uma proporção que é fixa. Então, você precisa de uma calibração, você precisa de uma amostra que seja conhecida, para você medir qual é o yield, né, o rendimento de sputtering para cada uma das espécies naquela mistura. E aí você consegue criar uma relação proporcional para as outras, para uma próxima amostra, tá? Exatamente. Aí começa a fazer mais sentido. Tudo então, bem. Então você pode ter isso, né? Então, vou fazer um exercício mental somente. Imagina que você tem um filme de SO2, óxido de silício, e você vai fazer sims nesse óxido de silício. Pode ser que o rendimento de átomos de silício que são arrancados da amostra em relação com os átomos de oxigênio que são removidos da amostra não seja de 1 para 2. Mas ela vai ser fixa, e aí você consegue fazer uma codificação dessa forma. Entendi. O que eu estava me referindo que é mais difícil de fazer digamos assim, você tem uma amostra de óxido de silício, onde você tem ali meio que difundido ali no óxido de silício, você tem hidrogênio, né, H2, é possível disso acontecer. E aí você mede a taxa de sputtering de hidrogênio nesse caso, e depois você vai querer medir hidrogênio que está difundido em cobre. Aí as proporções vão ser diferentes, porque a matriz vai gerar as cadeias de eventos de colisão diferentes. Então você não pode usar amostras de calibração para os sims que sejam matrizes diferentes, elas têm que ser matrizes iguais. Uhum. Ok, obrigado. Eu que agradeço. Mais dúvidas? Mais pontos para a gente discutir? Eu fiquei só com uma dúvida, acho que assim, só nas palavras mesmo, mas o senhor falou material com estabilidade térmica reduzida, tipo, o que seria essa estabilidade térmica? Só a vibração mesmo? Então, digamos, quando eu estou falando de estabilidade térmica, eu estou falando de modificações permanentes naquela amostra quando ela é aquecida, né? Então, imagina, por exemplo, é bastante notório a diferença de estabilidade térmica de polímeros, por exemplo. Alguns polímeros aguentam temperaturas maiores do que outras sem se decompor, né?
Isso significa que aqueles átomos que estão fazendo parte da molécula, eles têm uma energia de ligação que está ali mais ou menos próxima da energia térmica nessas temperaturas que você vai submeter à amostra, né? Então, imagina que, por exemplo, você tem Kapton, que é um polímero que aguenta tem a temperatura de transição vítrea da ordem de 360 graus Celsius, alguma coisa assim, né? Isso significa que aquelas moléculas de Kapton já deixaram de existir e são outra coisa agora, né? Então, aqueles átomos que estão ali presos por determinadas energias de ligação, eles estão submetidos àqueles potenciais lá. Se você for para, por exemplo, PET, é um polímero que aguenta uma temperatura bem mais baixa, né? Qual é a relação disso com o processo de dano de radiação aqui? É porque esse processo de estabilidade térmica está demonstrando que essas energias de ligação para aqueles polímeros que são mais sensíveis termicamente, essa energia é mais baixa, né? Então, quando você irradia esses caras, eles vão estar mais suscetíveis às modificações, né? Então, é por isso que existe uma relação entre materiais com estabilidade térmica alta e materiais resilientes à radiação, né? Existe uma relação por causa disso, porque você está revelando são fenômenos que se manifestam de forma diferente, mas que revelam a energia de ligação entre os átomos ali do material. Não sei se eu tornei mais confuso o assunto. Não, acho que não, dá pra entender, sim. Eu tava pensando mais no sentido de vibração mesmo, porque isso também influencia, né? Certamente. Imagina o seguinte, que quando você tem uma colisão do íon com o átomo da amostra, se a energia transferida para aquele átomo não excede aquela energia de displacement, né, aquela energia de deslocamento, aquele átomo ele vai vibrar dentro do potencial ao qual ele está submetido, e essa vibração nada mais é do que exatamente a temperatura. E essa vibração dele vai induzir a vibração dos seus vizinhos e tal, e essa energia vai passar a fazer parte da rede em forma de calor, né? É como se você estivesse dissipando essa energia em forma de fônons. Então, se você aquece o material, você também está produzindo essa oscilação, né? E se você eventualmente produzir essa oscilação numa energia térmica que exceda a energia de displacement, veja só, a relação das energias é a mesma. Aí você tem a degradação do material com energia térmica, né? Tá bom. Obrigada. Mas ficou mais claro mesmo? Porque esse assunto é meio confuso mesmo. Ficou. É que quando eu vi o termo estabilidade térmica na aula, eu tinha associado com outra coisa, agora ficou mais claro. Você associou com o quê, por exemplo? Eu associei mesmo com essa questão da vibração e não com modificações permanentes quando a amostra é aquecida. Eu tinha associado com o estado dela naquele momento, dela já ter vibrações na temperatura que ela estava. Uhum. Eu estava me referindo exatamente a isso. Quer dizer, no estudo de polímeros tem esse teste de estabilidade térmica, né, que você aquece o polímero e ele vai perdendo massa e tal. Isso tem, inclusive, em diversas especificações dos polímeros que você pode encontrar na internet. Então, era com relação a isso que eu estava me referindo, estabilidade térmica. E eu falo polímeros porque os polímeros eles são sensíveis, né? São materiais que, do ponto de vista térmico e de radiação, eles são sensíveis. Qualquer coisa que você faça, você produz uma modificação intensa, né? Então, eles são os exemplos didáticos, digamos assim. Esses mesmos efeitos podem ocorrer em outros materiais, né? Com ligas metálicas, etc. Mas as energias de deslocamento necessárias são maiores, a ligação ela pode se refazer muito rápido, a questão da ordenação atômica já não é tão relevante, né? No caso de um polímero, por exemplo, você não pode trocar a posição de um átomo de carbono com de hidrogênio, né? A posição deles é muito importante ali dentro da molécula. Agora, dentro de uma liga metálica,
você mudar a posição de um átomo de ferro com de um manganês ali da liga, não faz diferença, ele continua sendo a mesma liga, né? Então, é por isso que eu uso o polímero como exemplo. Thiago, Diga. coloca aquele slide da tese da Adriana que mostra a entrada do íon no material até a estrutura cristalina. Esse. Rafaela, dá uma olhada. Esse canal vermelho, ele tem, sei lá, 20, 50 nanômetros no máximo de diâmetro. E a temperatura rapidamente esfria na direção desse tubo amarelo, que já é um pouco maior, mas assim, é submicrométrico. Então, na verdade, quando o íon entra, ele estraga uma região do material, mas é muito pequeno, o material todo nem lembra que o íon entra lá dentro. Ele é um péssimo condutor de calor, inclusive. Não sei se entende a dimensão do problema. Sim, acho que sim. Eu estava pensando na questão de estudar materiais em que a condutividade térmica fosse importante, sei lá, algo assim. Isso, mas o polímero é isolante, basicamente, inclusive térmico. Uhum. Já no metal, é mais comum, a matriz, toda a tua amostra esquenta. Não é incomum a gente ter uma amostra dentro do acelerador, quer dizer, dentro da câmera de análise, e ela está morna. Por quê? Porque o metal conduz e toda a amostra esquenta um pouco. Mas o polímero só estraga onde faz o canal. Aliás, esse é o método de fazer traços ou polímeros com poros. Você estraga um pedacinho e depois que corrói o poro. Oi. Então, mas nessa questão de esquentar, né? Eu até hoje eu não tenho não consigo passar muito bem de energia para temperatura. Então, esse morno ao toque é realmente um morno, alguma coisa assim, quentinha, tipo 60 graus, né? Não é nada. O que seria o morno ao toque? Porque eu tô pensando justamente, metais conduzem melhor a energia térmica, né? E aí eu tô pensando, por exemplo, se você fosse fazer uma análise de um material magnético. Temperatura não é necessariamente algo interessante, dependendo do que você quer analisar, né? Então, mas pensa o seguinte, Rodrigo, você tem um feixe de 2 MeVs, 2 megaelectronvolts, e está incidindo na amostra algo em torno de 10 nanoamperes. Então, no caso de você calcular o aquecimento da amostra, você pega esses 2 megaelectronvolts e multiplica por 10 nanoamperes, e você vai ter algo em torno de 20 miliwatts que está sendo depositados na amostra durante 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, tá depende. pouca coisa. É pouco. Agora, é local, né? É local. E é esse que é o ponto. É os 20 miliwatts, mas é muito localizado, é no rastro iônico, né? Então, não é uma coisa que vai ser afetando a amostra. Não é a mesma coisa que você colocar no forno, por exemplo, né? É muito localizado essa modificação. Mas se você... Bom, mas se você tiver um conjunto ali de nanopartículas, isso começa a poder afetar, né? Porque você já tá uma escala muito diferente, né? Talvez. Eu não sei. Eu não tenho experiência com nanopartículas para dizer, até porque é uma coisa que eu nunca acompanhei no sentido de pegar a nanopartícula e irradiar com feixe iônico e depois olhar no microscópio, por exemplo. Entendi. Não sei. Talvez esse fosse um exercício interessante para fazer em algum momento. Mas, de novo, Oi. A nanopartícula tem nanômetros de diâmetro. Então, o teu feixe vai atravessar alguns nanômetros e vai perder energia. Essa é a perda de energia, que nesse caso não é neve, é keV. Uhum. Aí, em vez de 2 miliwatts, são 2 microwatts. Tá. Tudo bem que é num nanovolume. Mas tem que calcular a energia no volume que você está depositando. Verdade, tem razão.
Esses que eu falei de 20 miliwatts é considerando a amostra como um todo. Isso. Camada por camada, você tem que ver o quanto perdeu de energia naquela camada. O que a gente tem de prática, medidas foram feitas há bastante tempo atrás, medindo a temperatura de amostras dentro da câmara de vaca, etc., amostras em análise, a temperatura no máximo chegava a 150 a 200 graus Celsius da amostra. Agora, dentro da câmara de vácuo é um lugar, digamos, cruel, porque como não tem condutividade térmica, não tem ar, a única forma da amostra perder calor é por irradiação. E esse é um jeito bem nojento de perder energia a 200 graus Celsius. Se fosse 2000 seria facinho, mas a 200 você está emitindo no infravermelho. Então, a potência emitida em 200 graus é muito baixa. Então, a temperatura vai subindo, tem uma hora que equilibra a emissão térmica com os 2 miliwatts, ou a energia que você está depositando na amostra. Mas eu acho que essa temperatura alta que você está reportando, ela deve ser em amostras que são péssimas condutoras de temperatura. Isso, né? é de plástico. Por isso que queima obra de arte. Mas eu acho que isso não seria... Bom, temperaturas assim também não seria um problema do ponto de vista, tipo, você ter um material, ele ia perder a capacidade de ele no máximo ia perder a magnetização dele no momento, fazer a temperatura, e depois você consegue remagnetizar ele tranquilamente. Tá? Os problemas de física nuclear com temperaturas altas existem feixes na faixa de neve com intensidades na faixa de, sei lá, amperes ou centenas de miliamperes. Aí você deposita vários quilowatts no centímetro quadrado. Eles são um problema complicado. Exatamente. Mas aí vários quilowatts por centímetro quadrado, isso aí já tem energia para sputter, não? Exatamente. Evapora a amostra, evapora. Então você tem que refrigerar, aí é um inferno, é uma tecnologia complicada. Mais perguntas? Isso me remete a uma coisa que eu não comentei na aula, mas existe o processo de sputtering químico, né? Que, na verdade, é um processo induzido pela perda de energia com stopping power eletrônico, onde você quebra as ligações moleculares e, eventualmente, nessa quebra das ligações, você pode isolar da molécula ali um material volátil, né? E esse material pode se descolar da superfície, não exatamente por uma colisão, uma cadeia de colisões, como no caso do sputtering físico, mas pela perda da energia de ligação, da ligação molecular, pela ionização com o stopping power eletrônico. E isso também é um processo que pode ocorrer e é mais característico também para polímeros, né? Por isso que a gente estava falando de SIMS um pouco mais cedo, que eu falei de feixes de baixa energia, mas também existe o que se chama de MEV-SIMS, que é justamente esse processo de sputtering químico com íons de alta energia, que é justamente induzido pelo stopping power eletrônico. Mas, de novo, é o mesmo efeito de quebra molecular que eu mencionei no caso do stopping power eletrônico, né? E que que é discutido um pouquinho mais aqui com relação às energias de ligação, né? Quando você quebra essas ligações aqui, por exemplo, né? Um processo interessante ocorre, por exemplo, quando você irradia Teflon. Teflon é um polímero que só tem carbono e flúor. Se você irradia ele em vácuo, ele tem uma taxa de perda de massa, porque você está quebrando essas moléculas, eventualmente algum CF4, por exemplo, se consegue se soltar e perde massa na amostra. Mas se você irradia ele em ar, se você irradia ele no feixe externo,
o próprio oxigênio do material se liga ali e forma COF, que é uma molécula extremamente resiliente à radiação, e você tem uma alta taxa de sputtering químico na superfície do Teflon, né? Então, esse sputtering químico que eu menciono, ele também é bastante dependente da atmosfera que essa superfície se encontra, né? Então, é um outro processo que eu não mencionei na aula, mas que também pode acontecer. Tiago, tem uma pergunta, não sei se é muito básica a minha pergunta, que assim, antes de ter sua aula, eu só conhecia energia de ligação, eu não conhecia as outras, né, que é energia de deslocamento, energia de rede, energia de ligação à superfície. Em termos assim, de ordem crescente, o maior seria de energia de ligação à superfície, certo? Assim, se classificar... Eu não tenho essa sensibilidade para dizer para você, mas a gente pode tentar fazer uma análise aqui. Assim, porque para ocorrer o sputtering tem que ter uma energia de ligação maior à superfície, né? Aham. E aí tem as outras energias, né? Que é a energia de deslocamento, energia de ligação à rede. Sim. Aí eu só queria saber, assim, a relação entre essas três energias, se existe, assim, não sei, imagino que como o sputtering é um efeito, assim, que ejeta o átomo, né? E para fazer um átomo apenas vibrar, ele tem que ter uma energia entre energia de ligação à rede e energia de deslocamento, então deve ter, assim, uma ordem aí, né, dá para colocar em ordem aí crescente, né, desses tipos de energia, né? Sei. Eu acho que a gente pode fazer com essas três aqui, por exemplo. A energia de deslocamento é a energia necessária para você arrancar o átomo daquele potencial que ele está aprisionado, né? É isso mesmo. A energia de ligação à rede, você... Cadê? Deixa eu ver se eu consigo... Será que tem aqui? Não, aqui nessa tabela não tem. Eu vou tentar abrir o stream aqui. Vamos ver se eu consigo. Enquanto isso, Thiago, acho que a gente pode pensar um pouco em luz. Quando você desloca o átomo ou quebra uma ligação química dele, em geral você está emitindo no visível ou alguma coisa perto disso. Quando você está mexendo com ele na rede, as emissões não são, em geral, no visível, exceto em casos muito especiais. Você já está no infravermelho e coisa do tipo. Quando você está em vibração e deslocamento, digamos, tipo fonos, aí você está no infravermelho, coisa do tipo. Então, você tem uma ideia, assim, da importância das energias envolvidas. Desculpa, Elza, eu não sei se eu entendi direito a pergunta, na verdade. É uma pergunta sobre a ordem de grandeza dessas energias, é tipo isso? Eu entendi que qual é maior que qual, não é isso? É uma questão da ordem de grandeza. Então, se eu lembro bem das aulas de estado sólido da graduação, faz muito tempo, mas eu acho que bom, é o que o Manfredo falou, a questão da emissão, né? Pela própria emissão de luz você consegue pensar, né? Você está no infravermelho é uma coisa bem pouco energética, então a energia de deslocamento seria uma ordem menor, né? A de superfície seria em seguinte, porque você necessita de mais energia seria de ligação à rede. Isso. Mas faz tempo que eu não faço estado sólido e eu ainda não fiz o da pós, eu vou fazer ainda. Mas os números, é bom lembrar um pouco. Visível, você está na faixa de elétron-volt ou fração de elétron-volt. Né? No infravermelho, você começa em fração, tipo 25 milielétron-volts, até fração, até milielétron-volt, até assim, 1 milielétron-volt em infravermelho bem longe. Então, essa é mais ou menos a brincadeira, né? Você está indo de EV, no visível,
na ultravioleta, o EV é basicamente ultravioleta, né? Que é o que quebra, é o que queima você no sol quando você fica na praia. Então, mas o que eu ia dizer para a Elsa, justamente na hora que ela relacionou essas três energias com a energia de ligação, é que, por exemplo, essa energia que a gente está falando de interação com os fótons, por exemplo, é o fóton interagindo com o elétron, né? E esse elétron aprisionado no potencial atômico lá, o molecular. E nesse caso aqui são as energias de transferência de deslocamento físico, né? A gente pode fazer a mesma relação? Porque aqui, por exemplo, a energia de deslocamento do silício é 15 eletronvolts. A energia de rede é 2 eletronvolts. E a energia de superfície é 4,7. A energia de superfície ser mais baixa, a gente pode entender que é porque, como eu disse lá no vídeo, os átomos que estão na superfície, eles estão ligados a um número de átomos menor, né? Eles estão ligados só aos átomos mais para dentro, não tem átomo aqui fora. Está faltando um carinha aqui, por exemplo, para ligar. Esse cara está ligado a 1, 2, 3, 4, e esse cara está ligado só a 3 átomos. Agora, aqui a energia de deslocamento, a energia de rede, eu interpreto que a energia de rede, ela não é a energia que faz propagar a cadeia, né? Ela só faz cria aquela vacância local. E já a energia de deslocamento, esse sim, você está removendo esse cara da localidade dele ali, né? Então, mas enfim, eu estou falando isso pensando no manual do stream, tá certo? Essa é a explicação dessas energias do manual do stream. Você pode repetir agora, Thiago, por favor? O que você... Ixi, falei tanta coisa, Rodrigo. Só essa parte o que seria o que você está chamando de energia de rede e energia de deslocamento. Porque se você for ver aqui, ó, na descrição, a energia de ligação da rede é a energia necessária para desligar o átomo da rede. E a energia de deslocamento é a energia necessária para você deslocar ele fisicamente de forma que ele não consiga retornar à sua posição de origem. Então, eu interpreto isso aqui como sendo a energia de ligação à rede é aquela que faz uma amplitude tão grande que ele rompe a sua ligação de potencial com os seus vizinhos. Já a energia de deslocamento é aquela que leva ele embora, né? E faz com que ele não consiga realmente retornar à sua posição de equilíbrio. Agora eu entendi. É como se essa energia de ligação à rede fosse a limiar, entende? Abaixo disso, ele continua ligado e a vibração se propaga na rede, né? Uhum. Agora, essas energias de ligação que estão numa modificação química, veja que elas são sempre menores do que essas energias, sei lá, da ligação FF aqui, flúor é 1,63, a energia da rede do silício é 2, a gente está falando de átomos diferentes, mas porque essas energias aqui de dissociação, você tem que deslocar um elétron que está preso num potencial lá, né? Então, é nesse sentido que eu acho que elas são meio diferentes. Então, não sei se eu colocaria todas elas numa escala. Porque uma é a energia sendo transferida para o átomo, outra é a energia sendo transferida para o elétron. É isso que eu... Entendi, obrigada. E aí, o que acontece? Essas energias moleculares aqui, elas estão na ordem de energia do infravermelho, né? Como o Manfredo estava dizendo. É isso, Manfredo? Isso. Mais perguntas? Bom, eu particularmente acho esse modelo de Adel para a explicação da perda de hidrogênio da amostra um modelo bastante
interessante. Esse artigo é bastante... É gostoso de ler esse artigo, porque ele traz esses conceitos para uma coisa muito mais, sei lá, clássica, digamos assim, sei lá. Mas relacionar a taxa de evaporação de hidrogênio com a probabilidade de que um átomo de hidrogênio livre encontre outro átomo de hidrogênio livre, né? É bastante interessante como ele discute isso nesse artigo, apesar dele ser de 1989. Ele é um modelo bastante bonitinho e que funciona para descrever a perda de hidrogênio de polímeros, por exemplo, né? Eu já usei várias vezes esse modelo para descrever isso. Esse aqui era uma tentativa de estimar a quantidade de hidrogênio que seria liberado dentro de um detetor desses de altas energias quando os polímeros lá dentro do detetor são irradiados pelas partículas que são produzidas nos colisores, né? Essas doses aqui são extremamente altas, mas era uma tentativa de estimar quanto de hidrogênio é liberado dentro do detetor a gás lá. Bom, mais alguém gostaria de iniciar alguma discussão? Então, eu vou interromper a gravação.